Um protesto contra o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, termina mais uma vez em tumulto. Um grupo entrou em confronto com a polícia e mascarados invadiram a Câmara de Vereadores. O cadastro positivo começa a valer hoje em todo o país. E quem pagar as contas em dia pode ter direito a juros menores e prazos mais longos de financiamentos. Uma mulher que não conseguiu autorização do plano de saúde para uma cirurgia de emergência ganha R$ 8.000 de indenização na justiça. O vigia Evandro Bezerra Silva é condenado a 18 anos de prisão por participar do assassinato da advogada Mércia Nakashima em 2010. A Rússia concede asilo político a Edward Snowden, o homem que revelou um esquema de espionagem americano na internet. A Câmara de Deputados do Uruguai aprova o projeto que legaliza a venda da maconha. Pela proposta, que ainda vai ser votada no Senado, a droga poderá ser cultivada em casa e vendida em farmácias. E nós vamos revelar o mistério da garrafa. Ela foi encontrada embaixo de uma escultura no centro de Curitiba e dentro da garrafa tinha uma mensagem escrita há mais de 80 anos. Você vai saber o que diz a mensagem agora no Jornal Hoje. A Câmara de Vereadores do Rio foi invadida ontem à noite durante um protesto contra o governador Sérgio Cabral. A manifestação, que reuniu 700 pessoas, começou sem confusão. A manifestação começou em frente à Câmara de Vereadores, no centro do Rio, por volta de 4 da tarde. Policiais acompanharam o protesto de perto. 2 horas depois, o grupo, com cerca de 700 manifestantes, foi até o Ministério Público e entregou uma lista de reivindicações ao Procurador-Geral de Justiça, Marcão Vieira. O protesto continuou pelas ruas do centro até a Assembleia Legislativa. Havia gente com o rosto coberto. A escadaria foi ocupada e o policiamento reforçado. De lá, os manifestantes voltaram para a Cinelândia, onde fica a Câmara dos Vereadores. E parte deles entrou no prédio. Segundo a assessoria de imprensa, eles usaram uma porta lateral, destinada à entrada e saída dos servidores. Lá dentro, um grupo de mascarados ocupou o plenário. O pátio interno do prédio, que dá acesso à garagem, ficou cheio. Policiais militares fizeram uma barreira na porta principal da Câmara Municipal. Foram atirados rojões e pedras portuguesas contra a portaria do prédio. A polícia revidou com spray de pimenta. Houve correria pelas ruas do centro. Às 10h35 da noite, o último manifestante deixou a Câmara, mas o grupo continuou em frente ao prédio. Um policial militar, ferido com uma pedrada na boca, foi atendido por médicos que acompanhavam o protesto. Ainda houve um princípio de tumulto, controlado pela polícia com gás e armas de choque. Parte do grupo seguiu para o Leblon e se juntou a manifestantes que acampam desde domingo na esquina da rua onde mora o governador Sérgio Cabral. Hoje de manhã, no plenário da Câmara não foram contabilizados muitos prejuízos. Obras de arte, o mobiliário histórico, nada disso foi danificado. Só 3 pontos de votação eletrônica, como esse aqui, foram levados pelos manifestantes. Essa escada aqui, que é um acesso de serviço da Câmara. A gente encontra tinta espalhada pelo chão, olha só. E um pouco mais adiante, já vidros quebrados aqui dessa janela. Muitos vidros quebrados, eles seguiram por esse caminho, exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, e aí eles chegaram a uma sala, que é a sala de internet da Câmara. Você vai ver que agora o que aconteceu, a Câmara está sem internet, eles destruíram aí alguns fios, conexões. Olha só como é que ficou a sala de internet aqui, o servidor da Câmara de Vereadores. Alguns manifestantes ficaram feridos e foram atendidos por médicos que acompanhavam o protesto. O cadastro positivo começa a valer hoje em todo o país. A partir de agora, quem paga as contas em dia pode pedir para ter seu nome ali, que seu nome faça parte de um banco de dados que fica à disposição do mercado para consulta. Aí fica a pergunta, né? E o que o bom pagador pode ganhar com isso? Vamos ver na reportagem de Joconda Brasil. A explicação para os altos juros cobrados em empréstimos e financiamentos é o risco de calote. Hoje, a taxa de inadimplência no país é de 7,5%, segundo o Banco Central. Até agora, só existia o cadastro negativo. Se o nome de alguém estiver numa lista de devedores, um eventual pedido de crédito pode ser negado.
O cadastro positivo organiza o histórico de pagamentos. Bancos e comércio saberão quem é bom pagador, o que pode permitir melhores condições de negociação. A partir de agora, o governo, os bancos e os economistas esperam que os juros diminuam, porque o mercado vai ter informações mais seguras sobre a capacidade financeira das pessoas. O cadastro positivo é o registro da pontualidade do pagamento das contas, crediário, financiamento, água, luz, telefone, até TV a cabo. A adesão é opcional. O consumidor tem que autorizar o uso das informações pelo sistema financeiro, que é responsável pelo sigilo dos dados. Este professor de finanças acredita que a redução dos juros por causa do cadastro positivo só deve acontecer a longo prazo. Para ele, a adesão vai depender de dois fatores: a privacidade e a redução dos juros. Se ele não acreditar que isso vai acontecer, eu acho que existe uma probabilidade muito grande de que isso não vá para frente. Carolina sempre se organizou para pagar as contas em dia. As faturas, quitadas, são arquivadas e depois o controle vai para uma planilha no computador. Ajuda a gente a saber o que pode gastar, o que não pode gastar, quanto vai investir. Ela pretende aderir ao cadastro positivo se realmente perceber que vai ter benefícios. As pessoas que fazem tudo certinho não têm benefício algum, então está na hora agora de ter. Saiba como se inscrever no cadastro positivo na nossa página na internet. Lá tem mais informações para você. Uma moradora de rua foi assassinada em Goiânia. Nós vamos começar com o Honório Giacometto, que tem as informações para a gente ao vivo. Honório, em um ano já foram 31 moradores de rua mortos aí em Goiânia? Boa tarde para você. Exatamente. Oi, boa tarde, Valência, para você também. Exatamente, 12 deles só aqui nessa região onde eu estou, no centro da cidade. A vítima mais recente é uma mulher de 18 anos que foi morta a tiros, mas a polícia descarta a existência de um grupo de extermínio. Diz que esses mortos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. E agora há pouco, também aqui nessa região onde eu estou, mais um morador foi vítima da violência, ele foi esfaqueado, foi levado para o hospital, mas esse morador, Sandra, esse passa bem e já foi liberado. Honório, muito obrigada pelas suas informações. E 4 moradores de rua foram queimados em Brasília. Um deles está em estado grave. Eles dormiam perto de uma fogueira. 3 homens jogaram um saco plástico cheio de gasolina no fogo. A perícia recolheu o saco com vestígios de combustível. De acordo com a polícia, uma das vítimas se envolveu numa briga com outro grupo de moradores de rua na semana passada. O Superior Tribunal de Justiça concedeu uma indenização de R$8.000 para uma mulher que não conseguiu autorização do plano de saúde para uma cirurgia de emergência. A falta de cobertura e os reajustes abusivos são algumas das 45 mil reclamações contra as operadoras de planos de saúde feitas nesse ano na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A carta do plano de saúde anunciando o aumento de mais de 100% pegou Rubens e Solange de surpresa. Pagava o valor de R$ 219,96. Aí em janeiro de 2013, quando chegou a fatura, levei um susto. Foi para R$ 476,58. O casal pediu ajuda à filha para continuar pagando e não perder o plano de saúde. Você vai gastar com o plano de saúde metade do seu salário? Sim, metade. Com esse aumento aí, acho que ultrapassa até um pouco acima do meu salário. Os planos individuais são divididos em 2 grupos. Aqueles adquiridos depois de 1999 são reajustados pela Agência Nacional de Saúde. Planos contratados antes disso, vale o que está no contrato. Já nos planos coletivos, aqueles contratados pelo empregador, sindicato ou cooperativa, o reajuste deve ser acertado entre o grupo e o plano de saúde. O consumidor, se ele tiver alguma dúvida, ele pode formular uma consulta à ANS. A ANS responde consultas sobre abusividade ou não de determinados reajustes. Outra discussão é sobre o cancelamento do plano de saúde por atraso no pagamento. A operadora só pode cancelar o plano quando houver atraso de 60 dias consecutivos ou não durante um ano. Mas o consumidor deve ser avisado com antecedência sobre a rescisão, e dando a ele a oportunidade de pagar a sua dívida. Com relação à carência, ela não existe quando o paciente precisa de um atendimento de urgência. Na terça-feira passada, o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma indenização de R$8.000 a uma segurada que não conseguiu autorização para uma cirurgia de emergência.
O plano argumentou que não havia superado o prazo de carência estabelecido em contrato. Segundo a decisão, a recusa do plano de saúde foi abusiva. Ao negar a autorização em momento delicado da vida da usuária, gerou uma angústia que vai além do desconforto, o que configura dano de ordem moral. A gente entende o seguinte, que prevalece a vida do consumidor, a sua integridade, a sua saúde e não apenas a liberdade contratual. A Associação Brasileira de Medicina de Grupo informou que orienta sempre as operadoras para cumprir as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, se você quiser outras informações sobre as regras dos planos de saúde, é só você entrar lá na nossa página na internet, que lá tem todas as informações. Está suspensa a portaria que mudava as regras para cirurgias de mudança de sexo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A suspensão aconteceu menos de 24 horas depois da publicação da portaria, que, entre outras mudanças, reduzia de 21 para 18 anos a idade mínima para cirurgia. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda faltam critérios de avaliação dos candidatos, protocolos clínicos e também de atendimento. Nós chegamos a dar isso aqui ontem, né, no jornal. Bom, vamos ver como é que fica o tempo agora. Isabela Camargo, alguma mudança para hoje? Sandra, por enquanto, só no Rio Grande do Sul. Até o fim do dia, uma frente fria que está no Uruguai vai avançar para o sul do país, como a gente vê aqui pelas imagens de satélite. Aí o céu vai ficar nublado e com chuva bem na fronteira. Já no restante do país, tudo igual, abafado e com pancadas de chuva do Acre até o Maranhão e também do litoral da Paraíba até o recôncavo baiano. Já na grande área amarela, que pega quase todo o Rio Grande do Sul, Rondônia e também sertão nordestino, sol e baixa umidade do ar agora à tarde. Vai fazer 30 graus no Rio de Janeiro, 31 em Macapá e também em Rio Branco e 35 em Cuiabá. Ou seja, um calorão sem exceção em todo o país, Sandra. Eu estou gostando que voltou um pouco esse calor por aqui, agora está muito seco, né? É isso aí, vai continuar. Opa, então tem que tomar muito cuidado com as queimadas e tudo mais. Eu vou até falar sobre um incêndio agora, Isabela, porque pode ter sido criminoso um incêndio que arrasou parte da reserva ecológica Costaneira Sur, às margens do Rio da Prata, em Buenos Aires. Foi ontem à noite, as chamas chegaram a 10 metros de altura, o fogo se espalhou numa linha reta por 150 metros. O parque é uma área verde importante da capital argentina, é considerado o pulmão da cidade. E você vai ver ainda nessa edição o que diz a mensagem escrita há mais de 80 anos que estava dentro de uma garrafa embaixo de uma escultura no centro de Curitiba. E já a seguir, o sangue encontrado no banco de um carro da polícia na Rocinha, no Rio, não é do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. A Câmara do Uruguai aprova o projeto que legaliza a venda da maconha. E a Rússia concede asilo político a Edward Snowden, o homem que revelou o esquema de espionagem americano na internet. A gente volta em instantes.